Olá, camaradas, boa tarde, boa noite, bom dia. Mais um vídeo do Marxismo Bárbaro, uma aula hoje. E é um tema que eu estou focando nesses últimos tempos e eu quero dividir com vocês as minhas descobertas, tá? Aula sobre metafísica e sobre Marx. E esse é um tema muito difícil de ser tratado, não só pelo conteúdo, mas por tabus mesmo, por tabu. Quando, por exemplo, Lukács, que é um teórico húngaro, ele fala de ontologia do ser social, que o trabalho é a categoria fundante do ser humano, ele está fazendo metafísica. Então vamos começar vendo o que é metafísica, tá? Metafísica é chamada filosofia primeira por Aristóteles, tá? É saber como é que é o mundo, por que o mundo é assim, tá? Existem leis gerais do cosmos, do universo. O universo é finito ou infinito, tá? São perguntas que devem ser feitas. Por exemplo, quando a dialética, por exemplo, de Hegel, trata do mesmo assunto da metafísica de Aristóteles e dá novas respostas, né, sobre o que é infinito e tudo mais. Mas a questão é o que é o ser? O ser, lembrando que ser não é uma coisa em si. A coisa está dentro do ser, nós somos parte do ser. Mas o ser é o cosmos, é o universo, tá? Ele abarca todos os entes, todas as coisas dentro de si. Então, metafísica é saber se a realidade se estrutura por leis gerais fundamentais, tá? Por exemplo, quando o marxismo diz que tudo é história, tudo é histórico, que há um desenvolvimento, há um desenrolar da biologia, do ser social e do universo, ele está fazendo metafísica. É impossível não fazer metafísica, tá? Tem-se a ideia de metafísica como a metafísica de Aristóteles, ou seja, o ser é estático, ele não se move, mas a metafísica marxista é uma outra metafísica, que o ser se move, tá? A questão aqui que nós vamos responder também é por que há um movimento, qual é a causa do movimento, tá? Então, são muitas questões, que eu espero poder resumir todas as minhas descobertas aqui, eu estou dividindo com vocês antes de terminar meu livro. Eu decidi dividir minhas conclusões, tá? Isso está me exigindo estudar física quântica, assim, ao ponto de dominar a matemática da física quântica. Ainda não cheguei nesse nível, mas eu estou estudando. Estou fazendo uma pesquisa que talvez dure alguns anos, e talvez até 15 anos, 20 anos, eu não sei quando é que eu vou parar, mas estou fazendo essa pesquisa, tá? Estudando física moderna e tudo mais. Inclusive para dominar o aparato matemático. Mas enfim, vamos por centro. A ciência moderna, a ciência burguesa, ela, apesar dela ser burguesa, não é uma crítica em si, tá? Ela foi progressiva, a ciência burguesa levou ao desenvolvimento da sociedade. Mas ela tem um defeito, ela sabe o como as coisas funcionam, mas não o porquê que as coisas funcionam. Isso é uma concessão à religião, à Igreja Católica, ao protestantismo, aos filósofos religiosos. Tipo, a religião diz, você quer saber como as coisas funcionam, beleza, mas o porquê tá na mão de Deus. Literalmente na mão de Deus. Você não tem que saber a origem do mundo, o processo do mundo, o que o mundo é em si. Você não pergunta isso. De acordo com a religião, esse não é o papel da ciência. E a ciência aceitou esse limite dado pela religião para sobreviver, para poder pesquisar sem ser perseguido, sem ir para a fogueira. A ciência aceitou a ideia de ser o oposto à metafísica. A metafísica é algo religioso nessa visão. É algo da Idade Média nessa visão. E não é. A metafísica é saber como o mundo é. A metafísica de Aristóteles pressupõe um Deus artesão, um primeiro movente, um motor que não é movido por nada e move tudo. De acordo com Aristóteles, para ter um movimento tem que ter um motor, que é Deus, que move tudo e ele mesmo não move. Porque se ele se movesse, ele tinha que ter uma origem, uma outra origem. Aí ficaria um movimento infinito para o passado. Nós vamos debater isso aqui, tá? As antinomias de Kant que tem a ver com isso. Então a metafísica é saber a natureza da realidade, tá?
E eu cheguei a 3 conclusões metafísicas que valem tanto para o inorgânico, para a física, para a química, tanto tem física orgânica, mas não é a questão aqui, tem química orgânica, quer dizer, tanto para a biologia quanto para o ser social. O ser social, a biologia e o mundo inorgânico, o mundo físico, químico, tem 3 leis em comum. Os 3 têm 3 leis que pertencem a todos eles. Qual é? Primeiro, o ser é energia em busca de mais energia. Nós temos uma cultura orientalista vulgar que diz que ser é energia, né? Na verdade, o ser é energia em busca de... que tudo é energia, né? Diz tudo é energia. O ser é energia em busca de mais energia. Isso é visto facilmente no ser biológico. A gente procura, quanto animal, comida, água, energia para poder sobreviver, certo? Uma célula gasta energia para produzir mais energia do que foi gasto naquela produção, certo? Agora, isso também vale por ser social, não enquanto animal, e vale por ser físico. Então, o Einstein descobriu que a gravidade é a massa, a energia, que dobra o espaço-tempo e atrai assim. Então, no ser inorgânico, no cosmos, tudo é energia em busca de mais energia, tá? Isso já foi reconhecido para a biologia e do homem enquanto animal, mas como o ser social não foi reconhecido, como o ser inorgânico não foi reconhecido, o cosmos não foi reconhecido dessa forma. Então, os 3 modalidades de ser, biológico, humano e o inorgânico, são energia em busca de mais energia, tá? Isso é demonstrável. Por exemplo, na primavera, quando aumenta a incidência de luz solar no território, começam os animais a querer se reproduzir, começa o cio e tudo mais, exatamente quando aumenta o nível de luz no ambiente. Então, assim, é possível demonstrar a partir de Einstein, por exemplo, a gente sabe que a energia e a massa são equivalentes, são manifestações do mesmo, e que eles dobram o espaço-tempo. A energia concentrada dobra o espaço-tempo atraindo material, tá? Segunda lei, tudo vai do simples ao complexo. Isso é meio intuitivo no marxismo, mas existe um X a questão. Às vezes a pessoa não entende dialética e pensa... Parece pensar de forma hegeliana, mas não pensa. Para o Hegel, o simples já é complexo e o complexo é simples, tá? Mas especificamente o simples é complexo. Uma célula é simples, mas ao mesmo tempo dentro dela ela é muito complexa. É um sistema orgânico dentro da célula. Ela é simples e é complexa ao mesmo tempo. Os conceitos são relativos. E em relação à não-vida, ela é complexa. Em relação a um ser humano, ela é simples. Mas uma dialética mais atual leva em conta que o universo vai do simples ao complexo, dos elementos químicos mais simples, como o hidrogênio e o hélio, aos elementos químicos mais pesados, e o todo vai ficando cada vez mais complexo. A vida começa unicelular e simples, depois surgem os seres eucariontes, né, com o núcleo, e aí vai se desenvolvendo em seres complexos, compostos e tudo mais. Então, a segunda lei do ser, eu vou demonstrar isso na biologia e no social, é ir do simples ao complexo. A terceira lei é a interconexão, ou seja, é uma lei de movimento, tá? Essas leis são leis de movimento, vai do simples ao complexo, energia em busca de mais energia, e o ser encaminha-se para a maior interconexão. Por exemplo, no nível químico não faz sentido o elemento isolado. Um átomo isolado, ele é instável, ele precisa se ligar a outros átomos para ganhar estabilidade. Então, o caminho do biológico, o caminho do social e o caminho do inorgânico é aumentar o nível de interconexão, desenvolver a interconexão. Então, vai do menos conectado ou desconectado para uma maior interconexão recíproca, tá? Então, são 3 leis, tá? Energia em busca de mais energia, ir do simples ao complexo e ir rumo a uma maior interconexão. São as 3 leis gerais. No social, é que eu vou citar diretamente Lukács. Lukács pensou 3 leis do ser social que não tem no biológico nem no inorgânico, mas ele não sacou que isso era a expressão de uma ontologia maior, de uma metafísica maior. Por exemplo, energia em busca de mais energia
se expressa em produtividade crescente. Só a espécie humana tem produtividade crescente. Só a espécie humana aumenta sua produtividade o tempo todo. E isso é energia em busca de mais energia. Uma civilização se mede pela capacidade de adquirir energia. Não se faz uma civilização plantando alface, por exemplo, tá? Então, o ser é energia, em busca de mais energia, isso se expressa no social com produtividade crescente, capacidade cada vez mais de colher energia do mundo e do seu sistema solar. Segunda lei social do social. Segunda lei social. Afastamento das barreiras da natureza, das barreiras naturais. Sempre teremos barreiras naturais, tá? Mas a gente se afasta deles, nós somos cada vez mais sociais. E isso é ir do simples ao complexo. O ser social vai do simples ao complexo, que é a segunda lei de todo ser, que é simples ao complexo. Afastar-se das barreiras naturais. Eu estou sendo esquemático para expor, mas eles são tudo misturado, tá? E o Lukács fala que nós somos a única espécie animal que tende a uma interconexão global, tá? A única espécie animal que tende a se unificar como espécie global em todo o planeta Terra. Isso só o ser humano tem, nenhuma outra espécie tem. Mas isso expressa uma lei, a terceira lei geral do ser, que o rumar-se a maior interconexão. O ser biológico, não uma espécie biológica singular, mas o ser biológico, ele aumenta a interconexão, ele faz sistemas biológicos. E os animais e os demais seres se conectam, tá? E se gera um sistema estável e tudo mais, isso acontece, é um aumento da interconexão. Existe até, por exemplo, a importância da abelha para o desenvolvimento das plantas e tudo mais. A abelha cumpre essa função de interconexão também. Além disso, o Lukács ele fala que o ser humano tem 3 categorias centrais. A principal é a produção e, junto com elas, a sociabilidade e a linguagem. Tá? Então, assim, energia em busca de mais energia se expressa no primeiro conceito, que é a produção. O simples ao complexo se expressa no segundo conceito, que é sociabilidade. O ser humano tem uma sociabilidade mais do que natural. Então, ele tem uma sociabilidade que é o ir do simples ao complexo. E o terceiro aspecto do ser humano é a linguagem. Nós temos uma linguagem que não é uma linguagem conceitual, abstrata, que não é como dos outros animais. E isso é um aumento da interconexão. A linguagem surgiu para interconectar os homens, para eles se comunicarem. Então, as três modalidades do ser se expressam nessas tríades, né, nessas 3 do ser social, do qual fala Lukács. No biológico, como é que isso se expressa? Essas 3 leis: energia em busca de mais energia, ir do simples ao complexo e interconexão. Energia em busca de mais energia os animais no processo evolutivo sendo cada vez mais capazes de lidar com o externo. Então aprende a adquirir mais comida, aprende a caçar, desenvolve habilidades de caça. Vai de seres que não conseguem controlar a própria temperatura para seres que conseguem controlar a própria temperatura. Isso é a expressão da energia em busca de mais energia. Essa é a primeira lei biológica, tá? A segunda lei biológica geral é a diversificação dos seres. Isso aí do simples ao complexo. Então, tanto espécies como o conjunto da biologia aumenta a sua diversificação, aumenta a sua complexibilidade. Então, isso é ir do simples ao complexo. Tá? A segunda lei geral, simples ao complexo, se expressa em maior diversificação biológica. A terceira lei biológica é o afastamento das barreiras do inorgânico, que é a expressão da terceira lei também do ser, que é a interconexão. A interconexão se expressa no biológico como afastamento das barreiras do inorgânico. Isso foi descoberto por Lukács, tá? Essa terceira lei, que é o seguinte: uma árvore ela tem relação muito direta com o inorgânico, porque ela tira da terra os seus nutrientes, mas o herbívoro
se alimenta dos frutos e da folha da árvore já é um pouco afastado do inorgânico. O carnívoro que come esse herbívoro já é um pouco ainda mais afastado do inorgânico. Então isso gera uma interconexão entre eles. Tá? Isso gera uma interconexão e gera uma hierarquia de animais carnívoros que comem herbívoros, que comem flores, que se alimentam do inorgânico. Lembrando, isso é uma abstração, tá? Ou seja, eu estou tratando as 3 leis de cada ser e as 3 leis do ser em geral de forma abstrata, tá? Associação abstrata. O ser inorgânico, ou seja, a não vida, o ser, a física, a química e tudo mais, a cosmologia, ele é o mais simples, então ele tem as 3 leis do ser. Então, o ser inorgânico, ele é energia em busca de mais energia, ele vai do simples ao complexo e ele aumenta a sua interconexão, ele desenvolve uma interconexão. Uma vez posta, ela se desenvolve. Então, as leis do inorgânico se expressam no biológico de forma específica e no social de forma específica, tá? Vamos lá. Qual é a causa do movimento? Tá. Sendo bem sincero, essa aqui é ousadíssimo ao ponto de poder me desmoralizar, mas eu tenho que defender e botar para verificação, né? Que é o seguinte: qual é a causa primeira do movimento? O que causa o movimento? Por que um corpo no espaço, no vazio do espaço, se eu boto ele em uma velocidade maior, ele permanece nessa velocidade maior? Por que ele vai andando sem parar? Por que o movimento é constante, a não ser que seja interrompido? Isso é uma pergunta. Para muitos pensadores, o movimento é uma ilusão. Para outros, para Aristóteles, o movimento vem de um primeiro motor. Por que? Eu queria estruturar o argumento assim. Para Marx, o valor existe dentro da coisa, da mercadoria. Tá? O movimento existe também. O valor é uma coisa invisível, mas que existe dentro da mercadoria. E na física e na química tem um conceito de energia. O que me parece é o seguinte: existe uma 4ª dimensão espacial não empírica, não diretamente observável, que é responsável pelo infinito, pela energia e pelo valor. O valor é uma forma de energia, tá? Na minha metafísica. Então, o valor, a energia, que é não empírica também, não se vê energia, só se vê energia pelos seus efeitos. Não se vê diretamente energia. A metafísica comum da cientificidade que existe hoje considera que só existe aquele que pode ser diretamente observado. E não é verdade, pode ser indiretamente observável, deduzível, tá? Então, como a energia existe em si, apesar de suas formas de energia, e o valor existe em si, isso exige uma 4ª dimensão que é responsável pelo infinito e que se manifesta como tempo. Então, todas as coisas e o universo em si são quadridimensionais, não são tridimensionais. Existe uma 4ª dimensão espacial, tá? Não empírica, mas que está no meio de nós, vamos dizer assim. Ele está no meio de nós, tá? Existe uma 4ª dimensão empírica. Deixa eu ver qual é o próximo assunto. Tratei o conceito em processo assim. Tá, vamos lá. Na minha concepção, matéria e espaço são o mesmo, tá? Isso é uma concepção para a física. Tudo é igual a tudo, logo matéria sempre se dissolve em espaço. E o espaço concentrado é matéria. Então, luz, matéria e espaço são o mesmo, sendo diversos, são de fato diversos, mas eles são também o mesmo. Matéria é espaço, porque tudo é intercambiável em tudo se transforma em tudo. Então, o elemento primeiro da metafísica marxista que eu estou defendendo aqui é o espaço. Não quer dizer que o espaço surgiu primeiro, mas que ele é primeiro no sentido ontológico. E existe na física assim, que o espaço está se expandindo e não se sabe por quê. E não se pergunta muitas vezes por quê o espaço do início do Big Bang até agora se expandiu. É porque a luz e a matéria se dissolvem em espaço. Tá bom? Pelo menos uma das causas é essa.
A luz e a matéria se dissolvem em espaço. Tudo é espaço concentrado, condensado. Veja que é debate grande que a gente está fazendo aqui, é coisa profunda, tá? Eu elaborei na minha dialética, eu tenho desenvolvido a dialética, tenho trabalhado nisso, eu desenvolvi uma chamada equação categorial ou equação qualitativa. Por exemplo, quando o Lenin diz que política é economia concentrada, veja que tem 3 elementos: política, economia concentrada, e o no meio, né? Fazendo a ligação. Política, economia concentrada. Ele faz uma equação qualitativa. Quando Clausewitz ele diz que a política é a continuação da guerra por outros meios, ele também faz equação qualitativa. Para mim, uma das principais equações qualitativas que existem é o abstrato é o concreto em processo. O abstrato é o concreto em processo. Isso se expressa de várias formas, tá? Por exemplo, o valor é o capital em processo. Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Força é igual a massa vezes a aceleração. Energia é igual a constante de Planck vezes a velocidade. Então, existe uma das expressões gerais é isso, que o abstrato é o concreto em processo. Na metafísica, o abstrato domina o concreto. Tá? O trabalho abstrato domina o trabalho concreto. O valor domina o valor de uso. O abstrato domina o concreto. No que eu tenho desenvolvido sobre psicologia, o ideal, a ideia, a mente é o cérebro e a realidade em processo. É o cérebro e a realidade em processo. Então, surge uma das possíveis equações gerais, talvez a mais geral, equações categoriais, que é o abstrato é o concreto em processo. Tá? Então, o abstrato ele é tanto igual ao concreto quanto ao movimento, ao devir, ao vir a ser, ao tornar-se. O abstrato é o concreto em processo. Tá? Isso eu vou fazer uma nova versão do meu livro, aí eu vou poder publicar aqui, aí vai ficar cada vez mais claro. Eu vou fazer umas afirmações diretas, sem explicá-las tanto, tá? Apenas para deixar de registro. O ser é energia em busca de mais energia. O ser é tudo, o cosmos, tá? O biológico, o social e o inorgânico. O ser é energia em busca de mais energia. Ser é espaço-matéria, não é espaço e matéria, mas espaço-matéria juntos. O ser é trabalho e produção. Para Lukács, o trabalho é apenas social, é apenas humano, mas não. Energia é capacidade de trabalho. Os seres biológicos trabalham também. A célula trabalha, a célula produz mais energia do que o necessário para ela, né? Então, assim, a célula produz mais energia, lembra do mais valor, do que o que ela gasta para conseguir essa energia. O Sol, por exemplo, está produzindo elementos químicos, está trabalhando, trabalho. Está transformando elementos da tabela periódica em elementos mais pesados. Então, o ser todo é trabalho e produção. O ser é histórico, ou seja, ele está em desenvolvimento, ele está em movimento. Ele não é estático, ele não é apenas circular, um movimento repetido, mas ele se desenvolve, é espiral. Então, o ser é histórico e geográfico, ou seja, também é espacial. O ser é uma totalidade integrada em alto movimento. É uma totalidade integrada em alto movimento. É uma totalidade contraditória em desenvolvimento, em movimento. Essas são características do ser. O Aristóteles diz na metafísica dele, o ser se diz de vários modos. Então, se for falar o que é o cosmos, o que é o ser, não dá para dizer só numa afirmação. Tá? O ser se diz de várias formas. Por isso, o ser é energia em busca de mais energia, é espaço-matéria, é trabalho e produção, é histórico e geográfico, é uma totalidade integrada em autodesenvolvimento. Tá? O ser é contraditório. Então, assim, é preciso várias categorias para dizer o que é o ser. Tá? Antes de entrar na cereja do bolo, que é a resolver as 4 antinomias de Kant,
É preciso dizer que na física se tem 5 conceitos, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 conceitos básicos que são movimento, energia, tempo, espaço e matéria. O Marx já disse que tempo e espaço são equivalentes e que energia e massa são equivalentes. O que eu afirmo é que é uma igualdade de tudo. Tá? A ciência avança atual para a igualdade de tudo. Então, movimento é igual a energia, que é igual a tempo, que é igual a espaço, que é igual a matéria, que é igual a massa, que é igual a luz, que é igual a campo. Então, em resumo, a versão mais simples, movimento é igual a energia, que é igual a tempo, que é igual a espaço, que é igual a matéria. Isso é demonstrável, tá? Por exemplo, quando há um decaimento de uma partícula, de um átomo, uma parte da massa desse átomo se torna energia em forma de movimento, de forma de maior velocidade. Então, nós temos um cálculo geral, uma teoria de tudo, uma teoria do todo, que é movimento igual a energia, igual a tempo, que é igual a espaço, que é igual a matéria. Einstein já tinha descoberto, eu reforço, que tempo é espaço e que massa é energia, que são iguais. Eu coloco muito parênteses nesse cálculo que massa, também nós podemos incluir massa, que é uma propriedade da matéria, massa, luz e campo, tá? Para mim, matéria abarca tudo, massa, que é uma propriedade dela, luz e tudo mais, e até o próprio espaço. Vamos para a cereja do bolo agora, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, tá. Vamos lá, cereja do bolo. O Kant tinha 4 antinomias, que são posições opostas, que eles que era impossível resolver. Os materialistas impossível resolver, que o pensamento não é capaz de resolver. E eu apresento propostas de soluções. A primeira é: o universo é finito ou é infinito no tempo e no espaço? Veja bem, se o universo é finito, ele tem um limite, mas deve haver algo depois desse limite. Mas ele não, então ele é infinito. Mas ao mesmo tempo o universo, se for infinito, ele tem que ter um fim, não tem como ele não ter um fim. Então, toda hora a mente vai passando de uma posição para outra. O universo é finito, mas se ele é finito, tem uma coisa depois da borda dele, ou ele é infinito. Qual é a solução? O universo é tanto finito quanto infinito. Em 3 dimensões mais o tempo, ele é finito, mas ele está dentro do infinito, que é a 4ª dimensão. A existência do infinito exige a gente pensar uma 4ª dimensão. Então, o universo ele é finito em 3 dimensões mais o tempo, mas na 4ª dimensão ele é infinito, é um infinito para dentro, como um círculo, tá? O infinito não é como uma linha que vai crescendo, 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 sempre rompendo o limite. O infinito é como um círculo, sem início nem fim. Certo? Segunda observação. A matéria é divisível ou é indivisível até o finito? Você pode separar a matéria, dividir a matéria e dividir a matéria ao infinito para sempre? Existe um fim para a divisão da matéria em partículas cada vez maiores ou não existe um fim? Bom, como eu digo que matéria e espaço são o mesmo, a matéria só pode se dividir em tamanhos estáveis. Existem tamanhos próprios da matéria em que ele é estável, senão ele decai em matéria mais simples. Mas se você for dividindo a matéria, ele se dissolve em espaço. Então a matéria ela é divisível finitamente. Por quê? Porque o nível mais simples dela ela se dissolve em espaço. E assim a gente resolve a segunda antinomia de Kant, se a matéria é divisível ou não é divisível ao infinito. Terceira antinomia de Kant: existe uma causa primeira ou não existe? Veja bem, se a gente for ir para o passado, existe uma causa, e essa causa teve uma causa, essa causa teve uma causa, isso não termina. Mas tem que ter uma causa primeira de tudo. Então, ou existe uma causa primeira de tudo, ou seja, que faz tudo surgir, que é o primeiro motor de Aristóteles, existe um motor imóvel, que move tudo, ou não existe ou existe. Mas assim, como é que a gente resolve isso?
Como é que surgiu a existência, o universo? Veio do nada? Então, assim, existe uma causa primeiro ou não existe? Ou essa causa também teve uma causa que teve uma causa ao infinito sem parar? Para Kant isso não tem solução. Para mim, antes de existir o universo, nessa elaboração que eu faço, antes de existir o universo, existiu o infinito vazio, que é a quarta dimensão. É um vazio infinito. Só pode ser infinito se for vazio, porque uma xícara ela tem limites, uma coisa tem limites. Então o vazio é necessariamente infinito e o infinito é necessariamente vazio, porque se ele for coisas, feito de coisas, ele não consegue ser infinito. Ele tem borda, ele tem limite. Então, antes de existir o cosmos, a primeira geração do universo, o universo era um vazio infinito, não existia, era um nada, mas um nada infinito. Tá? Era como se fosse o número zero. Tá? Existe e não existe ao mesmo tempo. E esse vazio infinito era caótico. Então, ele era totalmente caótico, sem causa. E a probabilidade, havia nele uma probabilidade pequena de fazer surgir o universo. Então, a primeira causa não é causa, é um acidente. O acidente é uma causa acidental, tá? Assim, o acaso é uma causa acidental, não é uma causa necessária. Então, o universo surgiu de um acaso, de um acidente. O universo que nós existimos é uma concessão da probabilidade. O vazio infinito era caótico e, havendo caos, não tendo lei alguma, tem a lei de ir para a ordem. Mesmo não tendo lei alguma, é como se tivesse a lei de ir para a ordem. Tá? Então, assim, o universo era caos, era vazio, infinito e caótico, e isso fez uma causa acidental, um acaso, uma concessão da probabilidade que fez surgir nosso universo. Então, veja, mais uma vez a gente tem as duas respostas. Não existe a primeira causa, porque é um acaso, mas também existe uma primeira causa, porque ele é uma causa acidental, é uma causa ainda. Então, para resolver essa questão da antinomia do Kant, se existe uma causa primeira do universo ou não, a resposta é sim e não. Sim e não. A primeira causa é uma causa, mas também ela é um acaso, uma concessão da probabilidade do caos que era o vazio infinito, certo? O vazio infinito era caótico. Como não tinha matéria, não tinha ordem, não tinha por que ter ordem. Você ordena o que é matéria. Quando você está antes da existência da matéria, você só tem um caos. Tá? A matéria que pode ter ordem. Então o caos caminha a si mesmo para a ordem. Ele não se suporta. Ele vai para a ordem. No caso do início do universo, do início mesmo do universo, é uma concessão da probabilidade. Uma hora ia acontecer. Tá? No caos, no vazio infinito, não existe espaço nem tempo. Tá? Não existe conceito de espaço e tempo. O espaço e tempo surge com o início do universo, tá? Da primeira geração do universo. Então, o caos ele tem uma probabilidade pequena de formar o universo e ele cede essa existência ao universo. Tá? Aí a gente explica se é a necessidade de Deus. Porque se existe Deus, existe quem criou Deus? Deus nunca foi criado. Então o universo pode não ter sido criado, mas ele foi criado pelo vazio infinito, que é caótico. E por isso teve o acidente que foi o surgimento do universo, da primeira geração do universo, pelo menos. A quarta antinomia eu desenvolvo em outro vídeo, num dos vídeos anteriores, se há liberdade ou necessidade. Se toda a realidade é feita só de relações causais, ou se o homem, no seu cérebro, decide de fato. Isso é uma pergunta interessante. Nós decidimos o que decidimos? Nosso cérebro é também regido por relações causais, de causa e efeito, ou a gente tem a liberdade de escolha? Para Kant isso não tinha solução. Se o homem era livre para escolher ou não. Se ele seguia relações causais ou havia uma liberdade de escolha. O que eu respondo é o seguinte: a liberdade, antes de ser subjetiva, ela é objetiva. A realidade tem probabilidades. A realidade tem probabilidades logo para ela mesma. Nós somos parte da realidade, certo? Nós não estamos fora da realidade. Então, as possibilidades e probabilidades que tem a realidade é a realidade que é livre. A realidade tem possibilidades e probabilidades.
Então, se nós temos 3 ou 4 probabilidades de escolha, me engano, 3 ou 4 possibilidades, nós escolhemos aquela que já íamos escolher. A nossa liberdade é ter opções, mas a opção que a gente escolhe é determinístico, vamos dizer assim. A gente escolhe o que ir escolher de qualquer forma. Então, aquela possibilidade que melhor expressa nossa personalidade, ou numa partícula que melhor expressa seu caminho, é o que vai ser escolhido. Então, a liberdade, antes de ser subjetiva, é objetiva. Tá? O problema do argumento do Kant, se temos liberdade, não é que ele acha que a liberdade é só subjetiva, mas ela é objetiva. A realidade tem possibilidades, certo? E a gente escolhe aquilo que a gente já ia escolher. E isso é a nossa liberdade. Essa necessidade de escolher o que a gente já vai escolher é a nossa liberdade. A liberdade é ter opções para a gente escolher a que a gente já ia escolher, tá? Então, eu tentei ser o mais rápido e breve possível sobre o vídeo. E aí tá aí a metafísica marxista que eu estou dividindo com vocês, que eu desenvolvi. Eu não sei se eu vou criar mais do que isso, espero que sim. Mas essa é a metafísica. Nós explicamos o que é o ser, quais são as categorias do ser, qual é a equação geral, a questão do abstrato, do concreto. Então, é isso. Eu espero que isso tenha uma repercussão boa, porque é uma coisa nova, é uma metafísica, uma concepção geral de mundo. O universo tem leis que não são decididas por um Deus, é da própria realidade, tá? Da própria realidade. Tem leis gerais. Lógico, a biologia tem leis específicas, o capitalismo tem leis específicas, o feudalismo tem leis específicas, mas existem também leis gerais, abstratas, tá? Universais. Então é isso, até o próximo vídeo e nos vemos na próxima metafísica.